Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias em Salmos. O número é o 73. Vamos ler alguns versos. Salmos, número 73, a partir do verso 1. O livro de Salmos, conforme nós aprendemos, não tem capítulo, mas sim números. Por isso que é difícil você ver a maioria falar capítulo, mas fala número, porque salmos são louvores. Salmos número 73. Glória ao nome do Senhor. O verso de número 1 diz dessa forma: em verdade, Deus é bom para Israel, para com aqueles de coração puro, para com aqueles de coração puro. Mas quanto a mim, meus pés por pouco tropeçaram, quase escorreguei, pois invejei o arrogante quando vi a prosperidade dos ímpios. Lá no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Amém? Tome o vosso assento, dando glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos? Quando você fala aleluia, você está dizendo uma palavra universal, onde em todos os idiomas eles vão expressar a palavra aleluia, em que você vai entender que ele está glorificando ao Senhor. No seu sentido, ela tem também um significado. Quando você fala aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor. Toda vez que você diz aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor. É por isso que o nosso adversário, ele não quer que em nenhum momento a gente diga aleluia, porque ele não quer que o Senhor seja louvado. Mas sempre quando você vem para a igreja, você já está entendendo que você não louva ninguém a não ser o Senhor. É por isso que quando você diz aleluia, você está convidando o seu irmão que está do seu lado e você está dizendo para ele, louvai ao Senhor. Você diz aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor. Neste primeiro dia da semana, o Senhor te deu vida, te deu saúde, e você aproveitou essas horas, esses momentos para estar na presença do Senhor Jesus, começando bem a sua semana, porque sempre quando a gente está na presença do Senhor, sempre algo Ele tem para nós, algo que nós precisamos. Mas eu gostaria de ouvir tal palavra nessa noite. Todos nós gostaríamos de ouvir aquilo que nós queríamos muitas vezes, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que nós precisamos. E nós vamos nos deter alguns minutos nesta palavra dos Salmos de número 73. O livro dos Salmos, ele está na classificação dos livros chamados poéticos. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento os livros do Pentateuco, os livros da lei. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento os livros históricos, os livros poéticos, onde Salmos faz parte, e nós vamos encontrar também os livros proféticos, dividido em profetas menores e profetas maiores. Quando nós olhamos para Salmos, não é Deus que fala com o homem. Quando nós olhamos para Salmos, é o homem que fala com Deus. Quando você vê os livros da lei,
os históricos, os proféticos, na maioria das vezes você vai perceber, é Deus dando direção para o homem, é Deus falando com o homem, é Deus dando juízo para o homem, é Deus dando livramento para o homem, é Deus se comunicando com o homem através dos seus escolhidos, através dos reis, dos profetas, juízes, dos sacerdotes. Mas quando nós olhamos para Salmos, você vai perceber que não é Deus que fala com o homem, você vai perceber que é o homem que fala com Deus. É o homem que conversa com Deus, é o homem que louva ao Senhor Deus, é o homem que expressa poesias, poemas e louvores de gratidão a Deus, de experiências e mais experiências. Os salmos têm a autoria do salmista, do rei Davi, tem a autoria de Emã, tem a autoria dos filhos de Coré, tem a autoria de Asaf. Então, formando-se o livro de Salmos em 150 louvores. Os Salmos de número 73, ele está na classificação dos salmos didáticos, dos salmos aonde você pode tirar como exemplo para você aplicar no seu dia a dia. Existe salmo messiânico, existe salmo profético, e o salmo de número 73, o autor dele é chamado de Asaf. Asaf é aquele que louva o nome do Senhor, é aquele que está perto de Deus, é aquele que tem experiência e ele louva o nome do Senhor. E um desses louvores é os Salmos de número 73, dizendo para a nossa aplicação, para os dias de hoje, dizendo para a aplicação do povo que precisava e também para a aplicação de uma forma didática para nós. Se Jesus não voltar, daqui muitos anos, os nossos filhos, os nossos netos irão ter Salmos 73 como um salmos didático para aplicar na sua vida. E é por isso que estes salmos aqui, ele vai falar algumas verdades que às vezes a gente está enfrentando, às vezes você já enfrentou, às vezes você está enfrentando, às vezes você vai enfrentar, mas a nossa alegria é saber, é que nós temos aonde buscar a direção para a nossa vida espiritual. A nossa alegria é saber de aonde a gente procurar uma palavra ao qual vem ao nosso encontro, que trata do nosso espiritual, que trata do nosso psicológico, que trata das nossas emoções e que trata do nosso corpo. A Bíblia é completa, tudo aquilo que você precisa para colocar em prática, em ação nessa terra, você tem nesse livro sagrado e santo, que é a Bíblia Sagrada. Quem pode louvar a Deus, porque você tem acesso à palavra do Senhor, em que dá direção para você. Ele está dizendo no início desse louvor, desse poema, dessa poesia: em verdade, Deus é bom para Israel. Deus é bom. Ele prossegue dizendo, não só para com Israel, Deus é bom para com aqueles que são de coração puro. Deus é bom para aquele que existe uma limpeza no seu coração, aonde o Senhor pode ter um acesso livre, uma liberdade para falar ao seu coração, porque todas as atitudes do homem vai sair a partir do seu coração, todas as suas iniciações de atividades vai sair do seu coração. E ele está dizendo, Deus é bom para Israel, mas também Deus é bom para aqueles que têm o coração
puro, aleluia. Jesus disse nas beatitudes, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração. Jesus está dizendo: mais do que feliz é aquele que tem o coração limpo. Você só vai limpar, o ser humano só tem uma limpeza do seu coração, do seu interior. Não são com palavras humanas, não são com coisas deste mundo, mas são com as palavras do Senhor Jesus, aleluia. É Ele que vai agindo e vai limpando o seu coração. E o salmista tem uma experiência que ele quer compartilhar, essa experiência que ele teve. Eu disse que é um salmos de forma didática, onde nós podemos extrair lições para a nossa vida, sobre enfrentamentos que muitos passaram, estão passando ou vão passar. É por isso que ele conta um pouquinho do que ele passa. Asaf é aquele que está na liderança da música do templo. Asaf é aquele que tem os músicos sobre os seus cuidados. Asaf é um músico de confiança de Davi. E ali ele está no templo regendo, ali ele está no templo vendo coisas maravilhosas, sentindo uma presença tão poderosa, porque ele está no templo. Mas um certo dia, ele tem uma experiência que ele decide compartilhar. E no verso 2 que nós lemos, ele começa dizendo: quanto a mim, ele está dizendo, eu não vou falar de outro, eu vou falar de mim. Quanto a mim, eu tive uma experiência, e nessa experiência, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, por pouco eu não caí, por pouco eu não vacilei. Aí ele vai falar o motivo disso que aconteceu. Agora, por que quase eu caí? Quase eu tropecei os meus pés. Ele vai falar no verso 3: pois invejei o arrogante, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha só o que ele está passando, olha só o que ele está dizendo. Por eu olhar a prosperidade dos ímpios e invejar a prosperidade deles, os meus pés quase escorregaram da presença do Senhor. Por eu olhar e invejar a prosperidade do outro, eu quase que caí. E ele diz, porque o ímpio, ele não lutam contra a morte, os seus corpos são saudáveis. Ele começa a descrever de onde que vem a sua inveja. Ele começa a descrever o que ele está olhando e o que está causando inveja na vida dele para com os ímpios. Ele diz, parece que são todos saudáveis. Enquanto mais pecam, enquanto mais erram, parece que dá mais certo para eles. Parece que nunca eles adoecem, parece que o seu corpo não passa pela morte nem pela enfermidade. Os seus corpos são saudáveis. E ele começa a olhar e começa a descrever mais ainda. Estão livres das tribulações. Eu olho para o ímpio, parece que ele não sofre. Eu olho para o ímpio, parece que ele não tem tribulação como a gente tem. E ele segue dizendo, os outros seres humanos, parece que a gente olha e estão passando por tanta dificuldade, eles não sofrem calamidade, eles não ficam desesperados com as coisas que estão acontecendo, mas a gente está atraindo isso, está causando mal, a gente está sendo atribulado, está sentindo, mas eu olho para eles e parece que nada dá errado na vida do ímpio. E ele diz ainda,
Os olhos deles estão inchados de gordura, ultrapassam os conceitos em suas mentes malignas. Eles trabalham de uma forma maligna, dominado pelo maligno. Para eles tudo está certo, para eles nada está errado, e parece que tudo está bom, tudo dá certo. O que eles pegam para fazer, parece que tudo dá certo. Ele está olhando para a prosperidade dos ímpios. Veja que Asaf é aquele que está no templo. Sempre ele está em atividade no templo. Nós podemos dizer, sempre nós estamos em atividades na igreja. Sempre você vem para a igreja. Sempre você tenta fazer da melhor forma. Sempre você tenta fazer com honestidade as coisas. Tenta lutar com fidelidade. Mas parece que você olha para o ímpio, não há perseguição, não há doença que impeça ele, não há tribulação, não há dificuldade. Aí você olha para você, eu estou indo para a igreja, estou sendo fiel e não está dando certo na minha vida. É por isso que é uma forma didática. Quando a gente olha para essa história de Asaf, e a gente olha muitas vezes para a nossa situação, da nossa história, parece que o mundo prospera mais e a gente que está na presença do Senhor não prospera. Só que para frente a gente vai entender esse mistério. Aleluia. E ele diz ainda, eles zombam, eles falam palavras maliciosas. O seu vocabulário é pesado, o seu vocabulário é sem moral. E enquanto mais eles falam dessa forma, parece que mais eles se dão bem. Falam com arrogância. E olha que ponto ele chega de falar, da sua boca, eles proclamam palavras contra os céus. Eles zombam de Deus. Eles zombam dos céus. A sua língua é pesada e passa pela terra. E agora ele está descrevendo isso. Ele está dizendo, eu estou tendo inveja, eu tive inveja dessas situações. Parece que a gente que está sendo fiel, tentando andar da melhor forma, tentando ser honesto, não está dando certo, mas a gente olha para eles, parece que dá certo. A inveja é algo tão terrível, e o salmista ele passa por esse processo, mesmo sendo alguém que vai para a igreja, mesmo sendo alguém que contemplou muitas coisas maravilhosas. A inveja é um substantivo onde declara um desgosto provocado pela felicidade do outro. Quando alguém está olhando a felicidade do outro e alguém não está agradado com a felicidade do outro, é porque há inveja em seu coração. E esta inveja causa males. E essa inveja causa doenças interiores. É por isso que nós precisamos vencer isso através do fruto do Espírito. Aonde o fruto do Espírito pode vencer a inveja. Aonde o fruto do Espírito faz você se alegrar com a prosperidade do outro. Agora o próprio salmista está tendo essa experiência. Eu quase caí, eu quase escorreguei os meus pés quando a inveja tomou conta de mim. Quer dizer que a inveja não faz parte da vida do cristão. A inveja não pode fazer parte da sua vida. A inveja é um desejo sem freios para possuir ou ter o que o outro tem. Não, se ele tem, eu quero ter também. Se ele conseguiu, eu também quero conseguir aquilo que ele conseguiu. Sim, podemos conseguir devido à medida do amor e da vontade de Deus. Agora, se houver inveja, vai dar tudo errado. Um certo irmão no Paraná, ele foi morar na casa do seu tio, morar de favor. Seu tio cuidou dele,
E aquele moço arrumou um trabalho e foi trabalhando. De repente ele conquistou a sua casa própria, agradeceu o seu tio pelo tempo que passou na casa dele. E ali ele constituiu uma família, adquiriu a casa, adquiriu bens. E agora de repente, um certo dia, ele troca a sua moto por um carro melhor. E o tio dele olha para ele: não, se ele viveu de favor de mim e conseguiu um carro melhor, eu também consigo. Foi lá, fez uma dívida alta, trocou o carro dele, pegou um carro melhor do que o do seu sobrinho. O seu sobrinho olhou para aquele carro: olha que benção, tio, que maravilha, fico alegre pela conquista que o senhor teve de conquistar um automóvel melhor, que bênção. Só que o sobrinho nem sabia que ele adquiriu uma dívida alta, estava até sofrendo para pagar, mas só porque ele tinha inveja do seu sobrinho estar melhor. Os anos foi passando, o seu sobrinho adquiriu outra casa e trocou um carro melhor ainda. E ele ficou com inveja, o seu tio ficou com inveja, comprou outro carro ainda melhor do que o do sobrinho. Abriu um comércio e disse: agora perceba, vem olhar o carro que eu comprei e o comércio que nós estamos liderando agora. O sobrinho foi lá e disse: que bênção, que bom que o senhor conseguiu. Mas nem imaginava que o homem já estava atolado em dívida só por causa da inveja. Queria ser melhor do que o seu sobrinho. Passou-se o tempo, o sobrinho na fidelidade da igreja, na fidelidade com a família, do seu trabalho, fiel dizimista, ofertante, ativo na obra do Senhor na igreja, e o seu tio a trancos e barrancos, conforme a gente diz. Chegou o tempo em que ele vai visitar o seu tio abre o jogo: eu não aguento mais, eu não posso ver a tua prosperidade. Eu tentei te acompanhar, fiz dívida alta para comprar esse carro aí, fiz dívida alta para adquirir esse comércio, mas agora eu estou em dívida, eu tenho que vender o carro, eu tenho que vender o comércio, e eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei com inveja de você. O sobrinho olha para o seu tio e disse: não, tio, eu não estava competindo com o senhor de forma alguma. Nunca passou pela minha cabeça em competir com o senhor na área financeira, em adquirir bens materiais. Nunca eu quis isso para o senhor, nunca eu faria isso. E ele diz: pois é, eu pensava que você queria se aparecer, ser melhor, e você viveu de favor na minha casa. Agora eu não aceitava que você fosse melhor do que eu. Aquele sobrinho diz: eu lhe perdoo sim, sem problema, mas eu nunca tive inveja do Senhor. Na conclusão e para resumir, o sobrinho hoje está com mais casas, mais carros e mais empresas, continua servindo ao Senhor com fidelidade, e o seu tio está doente, sem família, vivendo de favor, só por causa da inveja. A inveja, ela vai acontecer, ela vai fazer com que o salmista está sofrendo. Eu tive essa experiência de inveja, ele está dizendo, e eu quase caí. E ele vai dizendo dos versos o que estava acontecendo. Pois sou afligido o dia inteiro e castigado cada manhã. Agora ele começa a reclamar. Está vendo a prosperidade dos ímpios. Agora ele começa a reclamar. Se eu tivesse dito, teria falado assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando refleti para compreender isso, quando eu parei, coloquei o pé no freio, comecei a pensar para refletir e compreender o porquê disso. Era difícil para mim, ele dizendo, era difícil para mim olhar a prosperidade dos ímpios. E pessoas que estão tentando ser fiéis, estão oprimidos, estão muitas vezes angustiados, atribulados. E ele diz, eu tentei refletir e compreender. Quando isso?
quando ele estava olhando para quem? Para os ímpios. Aí no verso 17 que nós lemos também, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, aí eu entendi. Até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu entendi. Aqui está dizendo que ele está fora do santuário. Aqui está dizendo que o que ele está vendo não tem dentro do santuário. Aqui ele está dizendo que a inveja que ele está olhando com inveja para os ímpios, ímpios não vivem diariamente no santuário, ímpios vivem fora do santuário. Automaticamente ele está dizendo: eu estava fora do santuário. É por isso que os meus olhos começaram a contemplar os ímpios, é por isso que a inveja tomou conta de mim, e é por isso que muitas indagações veio sobre a minha mente e o meu coração. É porque eu estava no local ao qual não tinha resposta para as minhas perguntas. Eu estava em um local onde tem inveja, sim. Eu estava olhando para um local onde há desgosto, sim. Eu estava olhando para um local onde não há glória e a presença de Deus. Mas um certo dia eu entrei no santuário. Aleluia. Um certo dia eu entrei no santuário de Deus. Aí eu entendi o fim deles. Quer dizer, enquanto está fora do santuário, ele diz: os meus pés quase escorregaram, tropeçaram, porque eu estava fora do santuário. O que tem no santuário? No santuário tem a presença de Deus. Automaticamente ele está dizendo: enquanto eu estava longe da presença de Deus, a inveja tomou conta do meu coração, e eu olhei para a prosperidade daqueles que estão lá fora, longe de Deus, e cheguei até pensar que Deus havia esquecido, que a gente está vivendo só em opressão. É porque eu estava longe do santuário, é porque eu estava longe de Deus. Mas no verso 17 ele está dizendo: mas de repente eu me aproximei de Deus, de repente eu entrei no santuário, aí eu fui entender. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em uma aplicação didática para a nossa vida no dia a dia, quando você está distante de Deus, é claro que as obras da carne vai tomar conta da sua vida, porque você está distante de Deus, está distante da presença do Senhor. E todo aquele que está distante da presença do Senhor, ele não tem uma visão, ele tem olhos. Ele não tem uma visão, ele tem olhos. Quem tem olhos enxerga perto, enxerga aqui na frente. Mas quem tem visão, enxerga na frente, enxerga longe. Aleluia. Quem tem olhos só enxerga aqui. Mas agora quem tem visão de Deus, perto de Deus, aleluia, através da sua fé ativada, ele diz, aleluia, através dos meus olhos espirituais, através da visão que Deus me dá, eu posso contemplar a vitória, o milagre, a bênção adiante de mim. Aleluia. É por isso que toda vez que o ser humano se distancia de Deus, a inveja toma conta do seu coração, a tristeza toma conta do seu coração, a ingratidão toma conta do seu coração, começa até a reclamar de Deus. Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Deus vai cumprir a promessa? Será mesmo que Deus está falando? Aleluia. E é por isso que nós entendemos através dessa experiência de Asaf, que enquanto estiver distante de Deus, pode correr o perigo de quase resbalar,
pode correr o perigo de sair da presença do Senhor e as obras deste mundo lhe sugar para o mundo. Só que ele passa por essa experiência e ele diz: mas eu não fiquei só fora do templo, eu entrei no santuário de Deus. Chegou o dia que eu entrei no santuário de Deus, aí eu comecei a contemplar e comecei a ver que não era da forma que eu estava pensando, não era da forma que eu estava visualizando, não era da forma que a mente estava produzindo esses pensamentos, não. No templo, no santuário, ele começa a entender que lá tem alegria verdadeira. Pode estar angustiado, só que lá no santuário tem a presença de Deus. Lá no santuário tem a presença de Deus e tem a palavra de Deus. Aleluia! Aí nós entendemos, trazendo para a nossa didática a cada dia, quantas vezes nós se distanciamos do Senhor. Quantas vezes nós se distanciamos de Deus. Aí a gente começa a ficar ingrato. A gente se esquece da onde Deus tirou, o que Deus fez por nós. Aí a gente começa a dizer: mas parece que o outro está melhor. Está na bebedeira, está nos vícios, está na prostituição, parece que nada está errado. E eu que estou indo para a igreja, eu que estou sendo fiel, eu que estou investindo o meu tempo na casa do Senhor, parece que está tão difícil. Só que tem uma coisa: vir para a igreja é um, agora entrar no culto e adorar a Deus é outro. Aleluia! Vim para a igreja, todo mundo vem. Agora vir no culto, entrar no culto e adorar ao Senhor, não são todos. Aleluia! Se você veio para a igreja para adorar, faça isso, porque você está na presença daquele que pode te ajudar em todas as situações. Na igreja, vir para a igreja, todo mundo vem. Agora vir para a igreja e depositar a nossa fé no Senhor, e adorar ao Senhor, e entregar o nosso culto ao Senhor, talvez em poucas vezes a gente faz. De cada 10 cultos que você vem, 3 cultos que você se entrega totalmente. Há uma pesquisa feita que cada 10 cultos que você vem, 3 cultos que você entrega totalmente. Os outros é para pedir, os outros é só vir por vir. Mas o interessante é que o salmista nos ensina aqui, e ele louva a Deus: eu entrei no santuário, eu me aproximei de Deus. Aí eu entendi que a alegria deles lá fora parece verdadeira, mas não é. Aí eu entendi que na presença de Deus a alegria é verdadeira. Porque a alegria é só Ele quem dá. O mundo acha que tem alegria, mas tudo passa. Vai para casa, fica sozinho, quer se matar, fica angustiado, fica desesperado, não consegue dormir. Mas o crente, com as tribulações, com as aflições da vida, vem para a igreja, recebe alegria, sai de cabeça erguida e diz: eu vou vencer, eu vou prosseguir, porque Deus falou comigo. Porque você está se aproximando de Deus, você está no santuário do Senhor. Aleluia! O salmista entende, aleluia, que a alegria lá fora é passageira, mas a alegria na presença do Senhor é permanente. Aleluia! Você pode estar endividado, estar doente, com problemas no casamento, na família, mas você vem para o santuário aqui, entrega na mão de Deus, confia nele, e Ele vai trabalhando em teu favor. Você sai daqui com a mentalidade mudada, o coração alegre, a alma aliviada, e dizendo: o inimigo queria me parar, eu olhei, parece que era melhor lá fora, mas melhor é na presença de Deus. Melhor é na presença de Deus. Quem pode adorar ao Senhor Jesus por estar na presença dele aqui nessa noite? Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Urabaia séria mandarabadagai.
Eu entendi que eles vão ser consumidos. Eu entendi que se não houver arrependimentos e não aceitarem a Cristo, eles vão ser derrotados e destruídos. E nos dias de hoje também é dessa forma. E até alguns dizem, e o nosso pastor disse até esses dias atrás, enquanto alguns vêm para a igreja, poxa vida, parece que piorou. Estava ruim, agora parece que piorou. Parece que eu conquistava mais, agora vim para a igreja, parece que piorou. É porque agora tu está resolvendo a sua vida de verdade. Agora você está trabalhando no seu interior. E toda ação requer uma reação. Quando a ação de Deus começa na sua vida, o seu corpo começa a reagir, as suas emoções começam a reagir. É porque Deus está trabalhando na sua vida. Parece que tem mais tribulação, pastor, quando vem para a igreja. Lá fora parece que não tinha tanto. A gente empurrava com a barriga, chutava com o pé e assim por diante e resolvia, ia indo. Só que na presença de Deus, Deus quer que você seja parecido com Ele. E quando Deus quer que você seja parecido com Ele, Ele vai limpando toda a sujeira que você trouxe lá de fora. É por isso que o trabalhar de Deus vai vindo, a tribulação vai vindo. Aí, a tribulação ele vai produzir algo. A tribulação vai produzir a paciência. Eita! É. Gente que não tem Jesus não tem paciência, irmão. Não. Gente que não tem Jesus retruca na hora, já quer bochar o outro na hora. Eu não tenho paciência para nada, comigo não. Risca o facão. Agora vem para a igreja, a tribulação começa a aumentar. É porque Deus quer produzir em você a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. Olha só, tu vê que tu vai crescendo. Tribulação, e agora o que vou fazer? É Deus dizendo, calma meu filho, calma, eu estou produzindo em você, dentro de você a paciência. Você vai precisar de paciência, e essa tribulação é que vai gerar em você a paciência. Você precisa ter experiências, e para isso precisa ter tribulação, precisa ter paciência. A paciência gera a experiência, e a experiência gera o quê? A esperança. Aleluia! É por isso que a cada dia você vai tendo tribulação, você vai vencendo, tendo paciência. Pensa agora, olha na dificuldade que você já enfrentou lá atrás. Olha na dificuldade que você já passou para chegar aqui. Olha o que você enfrentou para chegar aqui. É Deus te moldando, é Deus dizendo, eu quero que você esteja perto de mim, para ser transformado e ser parecido comigo, e ter o reflexo da minha glória sobre você, aleluia. E o salmista está entendendo, lá fora não tem alegria verdadeira, mas no santuário de Deus tem alegria verdadeira. Lá fora não tem vida, todo mundo quer se matar, todo mundo quer ser melhor que o outro, mas no santuário nós precisamos se respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, e no santuário tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, aleluia. Enquanto lá fora tem morte, no santuário tem vida. Enquanto lá fora tem enfermidade, o inimigo lança tantas coisas para matar, tantas coisas para destruir, no santuário tem milagre de Deus, tem restauração da saúde, tem restauração da casa, da família, enfim, na presença do Senhor, a restauração. Lá fora a destruição, mas na presença de Deus no santuário, a restauração dele para a sua vida. Quem pode erguer uma das suas mãos mais alto que você pode e agradecer por estar na presença de Deus? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele prossegue vendo e dizendo algumas formas. Entretanto, lá fora onde é cada um por si, lá fora é cada um por si, mas quando eu entrei no santuário eu vi que no santuário há união.
no santuário a proximidade. Ó, quão bom e quão suave é, em que os irmãos vivam em união. Enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja ficou dividida? Não. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja se uniu. E a igreja começou a orar, uma contínua oração para Deus soltar Pedro da prisão. Enquanto lá fora é cada um para si, é um traindo o outro, é um destruindo o outro, é um querendo crescer nas costas do outro. Aqui no santuário é um ajudando o outro, é um abençoando o outro, é um orando pelo outro, é um agradecendo pela vitória daquele, é um agradecendo pela vitória deste. No santuário a união, no santuário a presença de Deus, aleluia. Ele começa a entender, enquanto lá fora acontece tudo isso, na presença de Deus é totalmente diferente. Ali lá fora o inimigo pega, usa da forma que ele quer, deixa como escravo e joga no lixo, dizendo: não presta mais, agora eu destruí, já caiu. Mas agora, quando alguém chega no santuário de Deus, pode chegar com inveja, pode chegar destruído, pode chegar aflito, pode chegar quase morrendo, mas no santuário de Deus a restauração e a vida. Enquanto lá fora o inimigo quer usar e quer jogar no lixo, no santuário a todos que chegam feridos, o Senhor Jesus abraça, restaura e usa para a glória dele, para a glória dele. O que é um homem sem a presença de Deus? O que é eu e você sem a presença de Deus? É por isso que o salmista nos aconselha aqui, para nós estarmos juntos de Deus, perto de Deus. E no último verso desse número 73, ele vai dizer: gente, eu estou dizendo para mim, é uma experiência que eu passei. E ele diz: mas para mim melhor é estar perto de Deus. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu proclamarei todos os seus feitos. Aleluia. Eu quero que você ponha em pé por bondade. Ele está dizendo: eu quase escorreguei devido à inveja. Os meus olhos contemplaram o ímpio, a inveja se acendeu em mim, mas quando eu me aproximei de Deus, a inveja foi dissipada e eu pude me aproximar de Deus. E é por isso que ele finaliza: o melhor é aproximar de Deus, fazer de Deus o refúgio, fazer de Deus a morada, e não somente isso, anunciar todas as suas obras. Ele diz: perto de Deus eu tenho muitas experiências, perto de Deus eu tenho muito testemunho, perto de Deus eu posso também ajudar outras pessoas que estão distante de Deus. Perto de Deus Ele vai me guardar. Perto de Deus o inimigo quer me atingir, mas a proteção do Senhor está sobre a minha vida. Enquanto eu estou perto de Deus, eu vou ter prazer em falar dele. E é por isso que você precisa estar perto de Deus, se aproximar de Deus. Talvez você se distanciou do Senhor. Talvez a sua comunhão com Deus não é a mesma de que um tempo atrás. Talvez você quer conhecer Deus melhor, quer se aproximar de Deus melhor. Oséias disse no seu livro: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conheçamos e vamos prosseguir a conhecer a Deus. Enquanto eu conheço Ele, mais perto dEle eu quero estar, mais perto dEle eu tenho prazer de estar. O salmista no Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiz ao seu santo nome.
E não esqueça, não esqueça, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se faça esquecido daquilo que Deus fez por você. Não se faça esquecido da onde Deus te tirou. Não se faça esquecido da promessa que Ele te fez. Enquanto você se aproxima de Deus, Ele faz você lembrar daquilo que Ele falou para você. Enquanto você se aproxima de Deus, Ele é um alto refúgio para a sua vida. Enquanto você se aproxima de Deus, Ele vai te ajudar a vencer a angústia, a vencer a dificuldade, a vencer as tribulações, as emoções aceleradas no nível negativo. O Senhor vai te ajudar. Pensa que o estado íntimo do salmista está abalado, só que quando ele entra no santuário, ele é curado, ele é sarado. Eu não sei como você adentrou aqui neste domingo, nesse primeiro dia da semana. Eu não sei como está o seu estado íntimo, o seu estado emocional, o seu estado do seu casamento, das suas finanças, da sua família, mas eu quero dizer para você e te dar uma notícia: se aproxime de Deus aqui nessa noite, se aproxima de Deus aqui nessa noite, se aproxima dele aqui nessa noite. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Tiago diz na sua carta, uma carta que ele escreveu para todas as igrejas, não uma carta que ficaria só em um determinado lugar, mas uma carta que passaria em várias igrejas. E ele diz na sua carta: enquanto o homem se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar do homem. Eu não sei o que você está enfrentando, mas essa palavra vem ao nosso encontro. Talvez você precisa se aproximar um pouco mais de Deus. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você precisa, mas Ele está te esperando. O melhor por ti Ele já fez, entregou o seu filho na cruz do Calvário. Agora Ele está esperando a tua ação. Pensa que o salmista aqui, entrei no santuário, é uma ação. Ele não fica parado, ele tem uma ação. Entrei. Talvez é só isso que você precisa: entrar na presença de Deus, entrar no santuário de Deus, ir um pouco além da tua vida espiritual, aleluia, ir um pouco além dos teus propósitos. Todo aquele que se esforça um pouco mais, ele é digno de ser abençoado por Deus também. Todo aquele que se esforça, ele é digno de alcançar o céu, porque o céu é tomado pelo esforço, aleluia. A você que deseja oração, eu quero orar por você. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas você e Deus sabe. Você e Deus sabe o que Ele está falando aqui nessa noite. E Deus está te chamando através da palavra, através desse salmo didático para a nossa vida, para termos no início desta semana. Enquanto você se aproximar dEle, Ele é poderoso para abrir a sua visão. Enquanto vivem uma vida sem a presença de Deus, às vezes não sabe o que fazer, às vezes não sabe a quem recorrer, mas na presença de Deus Ele vai direcionar o seu caminho. Eu quero saber se existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja se aproximar do Senhor. Alguém que deseja, não é crente, deseja entregar a sua vida para Jesus. Alguém que está em nosso meio, que se distanciou da presença do Senhor Jesus e está correndo esse perigo aqui que o salmista esteve correndo, de quase cair, de quase não ter força para levantar. Mas hoje eis a oportunidade que Deus está te dando. Alguém em nosso meio que deseja reconciliar para com Cristo, erga sua mão por sinal, vem à frente, nós queremos orar em seu favor. Aleluia, aleluia. Alguém que deseja a oração, que você sabe que você precisa se aproximar de Deus, para Deus te fortalecer. Você se sente distante de Deus, aleluia, aleluia. Um arrepio não é
todo de Deus, aleluia. Uma mensagem profética não é o todo de Deus. O nosso pastor fala sempre aqui que aquilo que nós vimos aqui não é o todo de Deus. Deus tem mais para você, Deus tem mais para você. Deus quer te usar na igreja, Deus quer te usar no trabalho, Deus quer te usar na tua casa, enquanto você se adentra na presença dele, aleluia. E você só vai vencer enquanto você se aproximar. Olha, que o salmista é aquele que está no templo, é aquele que está regendo os músicos, é alguém que se distanciou de Deus, é alguém que ficou distante de Deus. Há uma pesquisa feita que se você ora, deixa de orar 3 dias, o mundo espiritual está sentindo que você deixou de orar. Se você deixar de orar 7 dias, a tua família já está percebendo que você deixou de orar. Se você deixar de orar 15 dias, a sociedade que te conhece como cristão já percebe que o nível espiritual que você tinha já não é o mesmo. E eu quero convidar você, se você quer se aproximar de Deus, venha receber a oração aqui. Se você quiser fazer um propósito com o Senhor, eu preciso melhorar na minha vida espiritual, Deus está te chamando aqui nessa noite. Lá no seu trabalho você esforça o máximo para agradar o seu patrão, e na presença de Deus você se esforça o máximo para agradar a Ele. E na presença de Deus você se entrega ao máximo para ser abençoado por Ele. O Senhor está te chamando, o Senhor está te esperando. Aproxima-te, aproxima-te para vencer, aproxima-te para ter força. O Senhor quer renovar você com o Espírito Santo. O Senhor quer batizar você com o Espírito Santo. O Senhor quer dar dons espirituais para você. O Senhor quer livrar você das obras da carne e encher você de dons espirituais, e os frutos, o fruto do Espírito ser ativado em você.